Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É, é uma grande honra mais uma vez estar diante do povo de Deus para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E Deus trouxe ao meu coração uma palavra diferenciada, né? Que hoje nós vamos ver no livro de Juízes. Então, assim, uma palavra bem... Eu acredito que é bem desconhecida. Poucas pessoas vão conhecer o personagem que eu venho trazer hoje para os irmãos. Hoje eu venho falar de um juiz muito especial para o povo de Israel. Um juiz que foi o terceiro juiz, né? Desde que Deus instituiu ali os juízes aqui para o povo de Israel, e esse camarada foi o terceiro juiz. E a história dele é narrada no livro de Juízes, aqui no capítulo 3, versículo 31. Juízes 3:31. E nós vamos falar então de um juiz muito forte, muito poderoso, que tem por nome Sangar. Já tinha ouvido falar? Eu acredito que poucos de nós já ouvimos falar nesse nome, né? Sangar, um nome diferente, um nome incomum. E se a gente falasse aqui de Sansão, de Josué, de pessoas conhecidas, né? Mas Sangar, nós poderíamos falar de Débora, mas Sangar... Então Sangar é um camarada desconhecido e a Bíblia fala muito pouco sobre a vida dele. A Bíblia, apenas 2 versículos vão relatar aqui a história de Sangar, mas é o suficiente para nós tirarmos algumas lições aqui da história de Sangar, da história desse grande juiz. Um camarada que ele apareceu assim quando o povo de Israel estava em desespero total. O povo de Israel já se encontrava apavorado, destruído, acabado. E aí então aparece esse personagem. Vamos ler o que diz o texto? Aqui em Juízes, né? Juízes 3:31 diz assim: E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Irmãos, Sangar, ele viveu no tempo de Juízes, uma época muito instável, uma época de instabilidade para o povo de Israel. Como já foi dito aqui no começo, Sangar ele foi o terceiro juiz ali naquela época, filho de Anate. Então tem até uma questão, né, teológica, uma briga teológica. Uns falam que Anate é nome da mãe, outros falam não, é nome do pai, outros referem a Anate, a deusa pagã, né? Então que é a deusa da guerra. Então eles falam que filho de Anate seria como se fosse um apelido, não, filho da guerra, porque um homem valente, né? Mas eu acredito que não, eu acredito que realmente era o nome do pai dele, mas isso é uma opinião minha. Não é isso que muitos teólogos aí, eles acreditam, né? Porque não conseguem encontrar nada além do que está dito aqui em 2 versículos. Nós lemos aqui o primeiro versículo, qual se refere aqui a Sangar. E Sangar, ele chegou numa época, o povo de Israel estava um povo, como sempre, muito instável. Um povo que hoje adora a Deus, amanhã levanta altares para Deus pagão. Um povo que hoje está quebrantado, está chorando, amanhã está ali no mundo, na balada. Então era um povo completamente instável, não muito diferente talvez de mim, de você. Talvez eu e você, nós estamos nesta situação. Ora estamos lá fora, ora estamos aqui dentro, ora estamos fazendo a vontade de Deus, ora estamos fazendo a vontade de Satanás.
Porque muitas vezes nós achamos que nós indo para a igreja, estou indo para a igreja, está tudo bem. Eu estou indo para a igreja, pronto, minha vida com Deus está em dia. Eu indo para a igreja, sentando ali, escutando a palavra, dando glória a Deus, dando aleluia, está tudo certo. Mas o detalhe que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos lá dentro, nós estamos louvando, nós estamos cantando, nós estamos adorados, mas nós estamos podres por dentro. Nós estamos idólatras, nós estamos pecadores, nós estamos caídos. E assim era o povo de Israel. Na época aqui de Juízes, era uma época de instabilidade, era uma época do povo, eles sofriam demais por causa disso. Não diferente de hoje. Não diferente de hoje. Se nós formos pegar essa história aqui e colocar nos dias de hoje, analisa. Pensa comigo como estamos hoje. O que temos feito hoje? Como estamos vindo para o culto, cultuar ao Senhor hoje? Qual é a nossa situação que nós nos encontramos hoje? Será que nós estamos diferente disso daqui? E aí você não entende, eu não entendo porque as lutas não cessam, porque os inimigos não param de vir, porque eu venço uma hoje, tem outra amanhã, porque eu estou aqui pelejando hoje, tem outra peleja amanhã, como diz um ditado popular que a gente mata um leão por dia, e tem vezes que nós matamos até mais de um, mas graças a Deus que ainda temos vencido. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a minha irmã, que aqui, como nessa época aqui de Sangar, ele, como terceiro juiz de Israel, ele se levantou para abençoar este povo. Mas o povo de Israel, eles tinham uma tendência pecaminosa terrível. Eles caíam constantemente. Então Deus, quando ele percebia que o povo de Israel estava caído, então ele permitia que os inimigos entrassem, invadissem, assolassem o povo. E com isso, nessa época aqui, estava muito difícil, porque tinha muitos inimigos. Aqui eles tinham muitos inimigos. E o que acontece quando o povo clamava a Deus, o povo então, eles arrependia do seu pecado, falava: Senhor, o que tem acontecido comigo? Senhor, me perdoa. Senhor, o que eu fiz? Senhor, eu não queria fazer, Pai, mas pequei. Senhor, me perdoa. Então, quando esse povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz. E Deus levantava um juiz. Era um tempo que os israelitas escolhiam deuses errados, caminhos tortos, vida torta, momentos tortos. Será que você está assim hoje? Mas eu quero te dizer que pelo menos esse povo tinha virtudes. Eles caíam, eles pecavam, mas eles reconheciam o erro. Eles reconheciam o pecado. Eles reconheciam que eles tinham errado, que eles estavam idolatrando, que eles estavam adorando outros deuses, e com isso os inimigos vinham em forma de juízo. Os inimigos vinham em forma de conserto. E aí é onde você fala: não, mas é porque Deus é amor, mas Ele conserta. Não, é porque Deus é amor, mas Deus, Ele precisa da fidelidade do seu povo. Então aqui a Bíblia nos diz que Deus permitia que os inimigos viessem contra o povo, e viessem muito forte, como juízo. Traduzindo para os nossos dias de hoje, como conserto. O que tem precisado consertar na sua vida? Faça uma autoanálise. O que tem que consertar hoje? O que você tem feito de errado? Qual a caminhada que você tem feito? Quais deuses você tem seguido? Porque é interessante que muitas vezes nós somos tendenciosos a olhar para a esquerda, a olhar para a direita, e ver que na esquerda, na direita parece que lá está melhor. Parece que lá está mais verde a grama. Parece que lá os bois estão mais gordos. Parece que lá está tudo melhor. E aí é onde o mundo muitas vezes te abraça, muitas vezes me abraça, com falsas alegações,
com falsas alegrias, com falsas propostas. E você então vira um crente instável, você vira uma pessoa instável, uma pessoa que deixa de adorar a Deus por qualquer barganha que apareça na sua frente. Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas mundanas, porque muitas vezes o mundo tem nos oferecido coisas que aos olhos é muito bom, que parece ser muito bom, e nós então fazemos barganhas com o mundo. Nós então fazemos o quê? Nós aceitamos as propostas, as ofertas que o mundo nos dá. Nós temos aqui um exemplo na Bíblia, nós temos o profeta Balaão, um homem de Deus, mas que preferiu barganhar com o mundo, ele preferiu compartilhar, ele preferiu ali juntar com o mundo e fazer coisas erradas perante ao Senhor. E aí o que aconteceu quando os israelitas eles estavam viajando ali pelas campinas ali de Moabe? Então o povo, eles perceberam, eles viram que era um povo numeroso, era muito grande. Então Balaque ele percebeu esse povo numeroso e virou e falou assim, olha, é o seguinte, é um povo muito numeroso. E esse povo, ele vem como se fosse uma boiada, ele vem destruindo o pasto, destruindo tudo. Então eles viram tudo que Israel havia feito ali com os amorreus. E quando então os moabitas viram como o israelita era numeroso, eles ficaram apavorados e disseram aos líderes de Midian, esse povo ele vai devorar tudo, ele vai arrebentar tudo. Aí então o que aconteceu? Aí Balaque, que era o rei de Moabe, ele então virou e falou assim, faz o seguinte, manda um servo ir lá e falar com Balaão. Porque o que acontece? Balaão é um profeta e nós sabemos que Deus é com esse povo e Deus é muito poderoso. E nós precisamos amaldiçoar esse povo. E aí então, o que os servos de Balaque fez? Eles foram lá e chegaram em Balaão e falavam, olha, é o seguinte, o rei falou sim, que é para você ir lá ter com ele, para você amaldiçoar o povo. Meus queridos, tem propostas que chegam na tua porta, que você não precisa perguntar para ninguém, que você não precisa pedir opinião para ninguém, você não precisa ter dúvida alguma se é ou não errado, porque está escancarando o que é errado e você tem feito. E você tem aceitado propostas. E você tem feito coisas erradas, ciente, totalmente ciente que está errado. E aí depois você não entende por que as lutas não saem, por que as lutas permanecem, porque não tem mudança de vida, não tem mudança de nada. E assim foi Balaão. Balaão, ele foi convidado, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, ver se tem condição isso. E o pior, ele vai pedir opinião para Deus. É o mesmo que você orar e falar assim, Deus, me abençoa, assim, eu tô comprando um carro ali, eu vou dar o tombo no cara. Mas é para uma boa causa. O carro dele vale 15 mil, eu vou dar o tombo nele, vou comprar por 5. Mas os 5 eu vou pagar, mas é para levar o povo na igreja. É para levar o povo na igreja, para buscar. Então, é mais ou menos isso que Balaão pensou, eu creio. E Balaão vira para Deus e fala, olha, eu fui convidado e tal para amaldiçoar o povo de Israel. Deus pega e fala, não, você está ficando doido? Não, irmão. Não pode de jeito nenhum fazer isso. Não pode amaldiçoar o povo de maneira nenhuma. Ao ponto de quando Balaão está indo, um anjo então aparece para a jumenta, para a mulinha que ele estava indo ali, e ela para, porque o caminho era estreito. Então ela desvia primeiro, aí depois o caminho era estreito, ela para. E Balaão começa a bater nela, ao ponto de Deus abrir a voz da mula. Abrir a voz dela para que ela pudesse falar, por que você me bate? Aí ele vira e fala assim, quem me dera tivesse uma espada, porque eu ia te matar, com a raiva que você está me passando. Ela falou, ei, eu não estou indo, porque olha aqui, o anjo aqui na minha frente. Aí Deus vai e abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo. E o anjo vira para ele e fala assim, agradece essa mula. Agradece essa mula, porque se não fosse ela eu tinha te matado. Eu ia te matar lá atrás, mas aí ela desviou de mim.
E aí eu ia te matar agora, mas aí ela parou. Então agradece. Então isso mostra para mim e para você que Deus usa improváveis para nos abençoar. Deus usa situações para nos livrar. Por isso, seja sensível, seja atento, seja esperto ao chamado, às coisas mínimas que Deus tem para mim e tem para você. Muitas das vezes existem pedras, existem obstáculos no caminho, os quais nós temos que desviar para a esquerda, para a direita, mas é para a sua segurança, para a minha segurança. É porque Deus tem algo melhor na sua vida, é porque Deus tem um livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas muitas das vezes nós estamos como Balaão, nós estamos nervosos, nós estamos furiosos, querendo esfaquear a jumentinha. E muitas das vezes quando o obstáculo vem, você está indo para algum lugar, um pneu fura, você fica furioso e chuta tudo, e nervoso e trem. E Deus teve um livramento, porque lá naquele cruzamento, lá naquele lugar poderia acontecer algo. Mas o tempo que você gastou trocando o pneu, arrumando, acabou a gasolina, não sei qual foi o problema. Não sei qual foi o obstáculo, qual foi o anjo que estava na tua frente, mas salvou a tua vida. Mas então Balaão volta. E quando ele volta, ele vira e fala assim, não tem jeito não, Deus não deixou eu amaldiçoar o povo não. Aí o servo vai lá para o rei e vira para o rei e fala assim para ele, fala assim, olha, é o seguinte, o rei, não tem jeito não. Ele disse que Deus não permite ele amaldiçoar o povo. Balaque então vira e fala assim, não, arruma outro servo aí, um cara mais intelectual, um cara mais, sabe vestir melhor, sabe falar melhor, e manda ele lá, porque ele vai convencer ele. Aí vai um cara mais intelectual, chega lá e fala, Balaão, é o seguinte, cara, fala o seguinte, o rei vai te dar muito dinheiro, o rei vai te dar propriedades, vai te dar terras, você vai ser um cara muito rico, então rever aí a situação. Aí Balaão então, ele sentiu aquele gostinho dos prazeres mundanos. Ele sentiu aquele gostinho de poder ter algo ilícito que poderia vir para as suas mãos. Muitas vezes essas propostas chegam na sua porta, na minha porta. E a gente fica assim, nossa, e aí, faço ou não faço? Eu sei que eu e você, nós somos carnes, então assim, nós somos tentados a fazer o errado, mas é por isso que nós precisamos do Espírito de Deus em nossas vidas. É por isso que nós precisamos refletir Cristo. É por isso que nós precisamos o tempo todo falar, se fosse Cristo fazia, se fosse Cristo escutava, se fosse Cristo ele iria. Cristo, o que acharia disso? Nós precisamos fazer esse tipo de pergunta, porque aí nós temos completa certeza que nós não devemos fazer tal atitude. Então Balaão vira para aquele servo e fala, não, fala o seguinte, dorme aí, que eu vou falar com Deus de novo, e aí amanhã a gente vê o que deu. Porque agora os prazeres deste mundo, os prazeres mundanos, os desejos da carne falou mais alto. Então aqueles homens de Balaque deita, fica ali, e Balaão vai falar com o Senhor novamente. E o Senhor vira para ele e fala, rapaz, eu te falei que não. Não, Senhor, mas é porque eu te falei que não. Então muitas vezes você está aqui e fala, Senhor, eu queria namorar com a menina, Deus fala não. Não, Senhor, mas é porque ela é bacana, Deus fala não. Não, Senhor, mas é porque assim, nossa, eu acho ela tão bonita. Não, não, Senhor, mas é porque, ó, então vai. Então vai. Você quer ir? Vai. Só que quando você for, você não vai poder amaldiçoar o povo de Israel. Você vai poder abençoar. Aí muitas pessoas pensam que isso foi um sim de Deus e não foi. E isso é simplesmente ele falando assim, olha, não é para você ir, mas se você for, vai ter um alto preço.
Então é o que ele está falando para mim e para você. Fala, olha, essa menina não é para você, esse rapaz não é para você, esse emprego não é para você, essa caminhada não é para você, essas roupas que você está vestindo não é para você, esse tempo que você gasta no telefone não é para você, esses programas que você assiste na televisão não é para você, esses vídeos que você fica na internet, no Instagram, Facebook, etc, não é para você. Então isso que você tem feito não é para você, essas amizades não é para você, esses lugares que você tem ido não é para você. Mas você quer ir? Vai. Então vai. Pode ir, só que a consequência vai vir. Então, o povo de Israel aqui, eles eram dessa forma, assim como Balaão. Ora estava adorando a Deus, ora estava barganhando com o mundo. Então, por causa disso, muitas vezes Deus levantava inimigos para que esses inimigos servissem como juízo para este povo. Ou seja, servisse como azorrague, chicote, estralando no ombro. E com isso, o povo então voltava a clamar ao Senhor. O povo voltava a clamar ao Senhor. E quando o povo clamava, Deus ia e levantava um juiz. Deus é maravilhoso. Deus, ele é misericordioso, irmãos. Então era um tempo que o fato de Deus levantarem juízes improváveis, como Débora, Sansão, Gideão, Sangar. Então era o tempo que Deus ele levantava improváveis. Pessoas improváveis, pessoas que muitas das vezes você não dá nada. É por isso que nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar no sentido de quando nós não temos certeza. Porque a Bíblia fala que para a gente julgar, a gente tem que ter certeza do que estamos fazendo. Porque senão nós vamos prestar conta. Senão nós vamos prestar conta daquilo que nós falamos, nós vamos ter que prestar conta. Então aqui, ele levantava esses improváveis. Muitas das vezes você acha, você pensa que você não vai dar em nada. Fala assim, nossa, eu queria tanto pregar, mas eu não consigo. Nossa, eu queria tanto cantar, mas eu não consigo. Nossa, eu queria tanto tocar, mas eu não consigo. Nossa, eu queria tanto ser um evangelista. Eu queria tanto ser um missionário. Eu queria tanto ser um pastor. Eu queria tanto ser alguém no reino de Deus. Mas você se acha um improvável, você se acha um menor, você se acha um incapaz, você se acha um incapacitado, mas é exatamente desses que Deus precisa, é exatamente dos incapacitados que Deus precisa. Por quê? Porque Deus em meio ao caos, Deus em meio à luta, Deus em meio às adversidades, Ele manifesta o seu poder. Ele manifesta a sua glória, a sua soberania para exatamente usar o inesperado, usar o improvável, usar o sem capacidade, usar aquele que não conhece nada, usar o que não é para ser, usar o que não sabe para saber. É nessa hora que Deus usa a sua soberania, o seu poder, a sua magnitude para realizar a sua vontade. E aí Deus, ele não tem barreiras, não tem limite quando ele quer realizar a sua vontade. Deus, ele faz o que tem que fazer. E Deus é especialista no improvável. Quem tem te parado? Quem tem sido ali na tua frente uma barreira ao ponto de você olhar e falar, eita, não consigo. Eita, tá difícil. Eita, mas tá difícil. Assim como o rei Ezequias foi cercado pelo exército de Senaqueribe. Rei Ezequias foi cercado de tal maneira que ele olhava para a direita, para a esquerda, ele não via solução. Ele não via saída. O rei Ezequias, ele estava todo cercado. Então o exército de Senaqueribe, um exército gigante, numeroso. Assim como aqui na época de Sangar. Aqui
Sangar, ele confrontou, ele lutou contra os filisteus, que filisteus era guerreiros, era inimigo constante do povo de Israel. Então aqui na época de Sangar, os filisteus, eles foram inimigos de Israel até chegar ao reinado de Davi. Mas aí o que acontece? Os filisteus eram muito avançados, eles tinham poderes militares muito avançados para a época. Então com isso, Israel estava muito atrás do poder bélico dos filisteus. Assim como o rei Ezequias estava ali cercado pelo exército de Senaqueribe. Então eles estavam de pés e mãos atadas. São tempos diferentes com histórias iguais. Será que não é a sua história hoje? Será que não é a sua situação hoje? Será que não é o que você está vivendo hoje? Será que hoje você não está vivendo assim como este povo aqui? Um povo cercado por um exército numeroso, um povo que era constantemente saqueado, um povo que era constantemente afrontado. De ponto que o povo de Israel estava sendo oprimido, aqui a palavra do Senhor fala que estava sendo oprimido pelos cananeus, cujo rei era Jabim, que tinha um exército numeroso. E este rei fulminou com Israel. Ele fulminou com o povo e ele desarmou o povo de Israel. E com isso, quando ele desarmou o povo de Israel, aí o filisteu deitou e rolou. Falou, não, agora nós temos um povo desmoralizado, um povo desarmado e um povo desprotegido. Muitas vezes é assim que você e eu estamos nos sentindo. Nós estamos nos sentindo desarmado, desprotegido. Nós estamos um povo ameaçado. Então por isso você hoje, você tem muito medo de caminhar, muito medo de novidade, muito medo de mudanças, muito medo de fazer isso ou aquilo, de dar um passo. Por quê? Porque você está nessa situação que o povo de Israel estava. Era um povo que foi proibido de ter um exército, um povo que foi proibido de ter armas. Então o Israel não tinha como se proteger. Israel estava aqui acabado. Então, Sangar, com a força de Deus, que Deus proporcionou para Sangar, assim como foi com Sansão, ele destruiu 600 filisteus com uma guilhada de bois. Essa guilhada de bois, ela era uma ferramenta usada, não era uma espada, não era uma lança, não era uma flecha. Essa guilhada de boi era uma tipo como se fosse uma lança, mas que era usado para quando estava conduzindo ali o boi parar e o boi não queria ir, eles iam, davam um cutuca no boi, aí o boi pegava e caminhava de novo. Então era isso, não era uma arma de guerra. Mas então Sangar, ele sabia que o povo de Israel estava destruído, que o povo de Israel estava arrebentado, que o povo de Israel não tinha arma, não tinha exército, não tinha nada. Sangar, com a autoridade de Deus sobre a sua vida, o que ele fez? Ele pegou essa guilhada de bois e foi para cima dos israelitas. E quando ele foi para cima do povo, dos israelitas, não, perdão, dos filisteus. E quando ele foi para cima do povo com essa guilhada de boi, ele rebentou 600 filisteus. Sabe o que é isso? Isso é falando para mim, para você. O inimigo é numeroso, a adversidade que você está enfrentando é numerosa. O que você tem passado é numeroso. Se nós formos colocar nos nossos dias, o exército que você está enfrentando, o inimigo que você está enfrentando, pode ser às vezes na área familiar, pode ser às vezes na área espiritual, pode ser às vezes na área sentimental, pode ser na área física, pode ser no trabalho, na escola, na faculdade. Eu não sei quem tem sido o exército de filisteus que tem tentado te parar, mas o que eu sei é que o Deus que usou Sangar é o mesmo daquela época, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, e ele pode te usar com armas improváveis, com armas que ninguém dá nada, que ninguém acredita.
Mas ele pode te usar, você vai pegar essa arma e através dessa arma você derrota os seus inimigos. Mas não é por sua força. É por isso que Deus usa o improvável. Porque aquela aguilhada de bois não era uma arma de guerra. Era improvável, era uma ferramenta comum. Mas os israelitas não tinham ferramenta, não tinha espada, não tinha machado, não tinha nada para guerra. E aí Deus usa o improvável. Mas sabe por que Deus é especialista no improvável? Deus ama o improvável, porque aí você entende que a vitória que você tem, que as conquistas que você tem, é totalmente dependente da glória de Deus. A situação que você está passando, a situação que você está enfrentando, é exatamente para que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida. Mas sem Deus era impossível. Sem Deus, Sangar era apenas mais um homem. Mas com Deus, Sangar foi forte, poderoso, assim como Sansão. Assim como Sansão. Sangar, então o terceiro juiz, então ele livrou o povo de Israel. Porque naquela época, o que estava acontecendo? Como Israel estava sem exército, sem armamento nem nada, Israel estava com medo de sair dos seus vilarejos. Tá, não dá para me buscar água, não dá para me tocar o boi, não dá. Por quê? Porque tinha saqueadores, tinha bandido para todo lado. E aí roubava, sequestrava, matava, pegava terra, pegava animal, pegava tudo. Então Deus, escutando o clamor do povo, falou: opa, vou levantar um juiz. E levantou Sangar. E Sangar então foi para cima e libertou o povo de Israel. E assim como Deus usou Moisés e o seu cajado, glória a Deus, para realizar milagres no Egito, ele também usou Sangar para realizar esse milagre. Porque Deus usa o improvável. Ele usa o improvável. Então você percebe que a vitória não está ligada no armamento que você tem, que a vitória não está ligada no conhecimento que você tem, que a vitória não está ligada na força que você tem, que a vitória não está ligada em você. A vitória ela está ligada exatamente naquilo que Deus te capacita. Então é Deus que capacita. Então a vitória tem a ver com o poder de Deus na sua vida. Quanto mais poder de Deus na sua vida, quanto mais você se rende aos pés do Senhor, mais Deus vai te usar. Mais Deus vai mudar a tua história. Mais Deus vai caminhar juntamente com você. Mas para isso você precisa estar ligado, você precisa estar centrado, sensível à voz do Senhor. E o que você tem feito para você aproximar mais de Deus? O que você tem feito para que a sua caminhada seja uma caminhada cristocêntrica? O que você tem feito para que o Senhor possa te usar, assim como usou Sangar, assim como usou Moisés e tantos outros, Gideão, Josué, Débora, Sansão, Davi e Enes. Mas o que você tem feito para que Deus pudesse perceber que Ele poderia usar você para que a glória dele fosse manifestada através da sua vida? O que você tem feito? Então é isso que nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós usamos armas que estão sobre a capacitação de Deus, uma aguilhada de boi vira uma arma poderosa. Uma aguilhada de boi, meu irmão, vira uma arma poderosa. Assim como foi lá com Ezequias. Ezequias, ele estava cercado pelo exército de Senaqueribe. Um exército numeroso. Então, Ezequias e mais. Ezequias, ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para dar errado, porque ele era filho de Acaz. Acaz foi tudo de ruim, tudo que não presta, tudo que você pensar que um cara não deve fazer, Acaz fazia. E esse era o pai de Ezequias.
Mas Ezequias, ele entendeu que ele não deveria seguir os preceitos do seu pai. Ezequias entendeu que ele deveria seguir aquilo que Deus determinou para que ele seguisse. Enquanto o pai de Ezequias levantava altares para os deuses pagãos, Ezequias estava derrubando esses altares. Enquanto o pai de Ezequias, Acás, ele estava ali adorando deuses de pedra, deuses de pau, deuses que não falam, não fazem nada e nem podem. Ezequias estava adorando um Deus verdadeiro, um Deus que muda história, um Deus que levanta reis e derruba reis, um Deus que dá a provisão, um Deus que cobra, um Deus que é justo, um Deus que olha por mim e por você. Então, quando Ezequias percebeu que ele estava enrolado ali, ele chamou o profeta Isaías. Falou assim: profeta, vem cá. Só tem uma forma de nós vencermos esse exército. E eu quero dar a receita para você, meu irmão. Só tem uma forma de vencer esse exército que te assola. Vamos ajoelhar e orar. Vamos clamar ao único que pode nos socorrer. Oh, glória a Deus. E aí o que Ezequias faz? Juntamente com o profeta Isaías, os dois ajoelham e oram, clama a Deus. E clama a Deus, e clama ao ponto de Deus virar para ele e falar: olha, fica tranquilo. Fica tranquilo. Hoje ainda eu vou entregar o rei Ezequias na sua mão, o rei Senaqueribe nas suas mãos. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. Quando foi à noite, enquanto o rei dormia, Deus mandou um anjo. Um anjo. E esse anjo desceu e feriu 185.000 soldados do rei Senaqueribe. Quando o rei acordou, que ele viu que os soldados estavam todos dizimados, e ele saiu correndo pelo mesmo caminho que veio. Então isso mostra para mim e para você que nós precisamos aprender a lutar com as armas certas, com as armas corretas. E o rei Ezequias entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava lutar com as armas corretas. Mas tome cuidado com uma coisa. Porque quando Deus te usa, e você então começa ali a profetizar, a orar, milagres acontecer, cuidado. Cuidado para a soberba não vir em cima de você, em cima da sua igreja. Porque o mesmo Deus que te exaltou, ele te abate. Então cuidado. E quando o rei Ezequias, ele achou que ele era o bonzão, o mesmo profeta que estava com ele ali de joelho orando dias atrás, tempos atrás, Deus vira para o profeta e fala assim para ele: Isaías, vai lá e fala para o rei Ezequias arrumar a casa dele, porque eu vou levar ele. E aí neste momento, Isaías chega no palácio, vira para o rei e fala assim: ei, Deus manda te falar que o seu tempo na terra acabou, que ele vai te buscar. E o profeta vira as costas e sai fora. E a Bíblia diz que o rei Ezequias então vira para a parede e chora amargamente. Então é por isso que quando você tem alguma situação, você tem algo impossível, você tem algo que não tem solução humana, vira para a parede, irmão. Vira para a parede. Nem que você lava a parede com as suas lágrimas. Vira para a parede e ora para aquele que pode mudar a tua história. E rei Ezequias então ele orou, chorou e orou e chorou, orou e chorou. Quando Isaías estava para sair do palácio, Deus vira para ele e falou: Isaías, eu escutei o clamor do meu servo. Eu acho que ele aprendeu a lição. Volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele.
Aí Isaías volta, fala, ó rei, Deus mandou falar que não vai te matar agora mais não. Vai te dar mais 15 anos. Então é por isso que eu e você, nós temos que aprender a valorizar o tempo que Deus tem nos dado. O tempo que Deus tem te dado, o que você tem feito. Quantas vezes você já virou para a parede e chorou e clamou a Deus? Quantas vezes as tuas lágrimas falaram por você? Quantas vezes você pediu para o Senhor mudar a tua história, mas verdadeiramente vindo de dentro para fora? Assim como o rei Ezequias fez. Então é por isso que nessa época aqui, esse povo entendeu que eles com Deus era a maioria, mas eles sem Deus, eles não eram nada. O rei Ezequias sem Deus estava cercado por um exército numeroso. Com Deus, ele estava livre dos seus inimigos. Então, o que nos leva a enfrentar o inimigo, mesmo nós não tendo as armas certas, mesmo nós estamos totalmente desprovidos de armamentos corretos para certas batalhas. O que nos leva, o que nos motiva é a dependência de Deus. Seja dependente de Deus, meu irmão. Seja dependente de Deus, porque a partir do momento que você for dependente de Deus, você vai aprender a lutar com as armas certas. Você vai aprender que com Ele a vitória é certa em nome de Jesus. A vitória é certa. A vitória é certa. A unção de Deus é algo que vem para nos capacitar. Ela vem para nos capacitar. Sabe quem diz isso? Sabe quem diz que a unção de Deus é algo que vem para nos fortalecer, para nos capacitar? Nosso querido Paulo. Paulo, sabe por quê? Paulo diz assim, ó, quando sou fraco, aí é que sou forte. Isso aqui é muito lindo, porque com a capacitação de Deus, o pequeno fica grande, o grande fica pequeno, o fraco fica forte, mas o forte fica fraco. Então Paulo está mostrando aqui para mim e para você, que meu irmão, não importa onde você está, quem você é, onde você vem, não importa. Se você é alto, se você é baixo, gordo, magro, se você é negro, se você é branco, não interessa. Se você está diante da unção do Senhor, se você está com a capacitação de Deus, meu irmão, a vitória é certa em nome de Jesus. Para você entender o tanto que a unção de Deus é algo que vem para nos capacitar, para nos transformar em super homens e mulheres, nós temos aqui vários exemplos que eu separei para você. Aqui a palavra do Senhor, ela fala o seguinte: uma pedra no chão é uma pedra. Uma pedra no chão é uma pedra. Quando alguém pega essa pedra no chão e joga para cima, é apenas uma pedra. Mas essa pedra, na mão do Davi, irmão, ela virou uma bala, ela virou uma arma poderosíssima, ela virou uma arma de forma que quando Davi acertou a cabeça do filisteu, o camarada caiu, dando a oportunidade de Davi pegar a espada, cortar a cabeça e vencer um gigante. Então aqui você entende que o que importa não é a arma, o que importa é a capacidade que Deus deu para você. Se Deus está no negócio, Deus ele vai te capacitar. A unção é sua. Que unção que Deus tem te dado? Você tem enterrado a unção? Você tem enterrado o talento? Você tem usado o talento de forma certa? Porque Davi ele entendeu que Davi ele era especialista na funda, mas com Deus ele era hiper especialista. Então com aquela funda ele pegou a pedra, colocou na funda, foi como um tiro de um atirador de elite, bem no meio da testa. Bem no meio da testa. Ele acertou a testa do filisteu. E o filisteu cai em terra. O filisteu cai ali em terra, com o rosto em terra.
E aí Davi pega e corta a tua cabeça. E aí Davi cortando a cabeça daquele gigante, Davi agora vira o herói do povo de Israel. Mas nós temos aqui uma queixada. Uma queixada, ela é apenas um pedaço de osso, sem vida, muitas vezes sem cor, caída, fedorenta, fedida, rejeitada. Muitas das vezes você, se passasse por uma queixada de boi, o que você ia ver, você ia pegar e olhar e ia desviar. Nossa, que trem fedorento isso. Mas essa queixada na mão de Sansão, essa queixada na mão de Sansão, ela matou mais de 1000. Então Sansão, através da unção que Deus deu para ele usou essa queixada de forma que virou uma arma mortal. Ela virou uma arma mortal, ela virou uma arma de tal forma que mudou a história, que o povo ficou atônito, o povo ficou apavorado, o povo ficou espantado com o que Sansão fez com aquela queixada. Só que aquela queixada, sem a unção de Deus, era apenas uma queixada. Mas quando Deus capacita, vira uma arma mortal. Mas nós temos aqui ainda uma capa. Uma capa para muitos é para cobrir do sol, cobrir do vento, cobrir da chuva. Uma capa para muitos serve para tampar do frio. Uma capa para muitos serve para se aconchegar. Mas uma capa na mão de Elias, na mão de Eliseu, quando ela toca no rio, ela abre esse rio para que eles pudessem passar em terra seca, seguros. Então isso aqui está mostrando para você que Deus, quando Ele te unge, Deus, quando Ele derrama sobre você a unção, você tem poder derramado pela unção do Senhor na tua vida para você fazer maravilhas. Por que você está parado? Por que você não tem feito? Por que você não tem ido? Por que você não tem orado? Por que você não tem expulsado demônios? Por que você não tem cantado? Por que você não tem pregado? O que tem te parado? Você precisa do quê? De uma pedra? De uma queixada? De uma capa? De um cajado? Você precisa de um cajado, porque um cajado na mão de uma pessoa qualquer é apenas para apoiar, para caminhar. Às vezes um cajado é apenas um símbolo, como muitos usavam na época de Jesus, usavam o cajado que era como a identidade do cidadão. Mas na mão de Moisés, aquele cajado, ele não só abriu o mar, mas como fez milagres ali no Egito. Então por quê? Porque a unção de Deus era sobre ele. Então esse cajado, através da unção de Deus, esse cajado fazia maravilhas. O que você precisa para mudar a sua história? Um cajado, uma pedra, uma queixada, uma capa? Ou será que você precisa de uma trombeta? Uma trombeta serve para entoar canções, serve para cantar, serve para escutar, serve para se deliciar com sons. Mas na mão do povo guiado por Josué, foi uma arma poderosa. Foi como um terremoto na escala mais alta que tem. Esse terremoto de forma que quando Josué tocou as trombetas, o que acontece? Houve um terremoto de forma que as muralhas caíram. O que você precisa? Uma capa? Uma pedra? Um cajado? O que precisa para mudar a tua história? Uma trombeta? Uma trombeta? Uma trombeta que serve para entoar canções. Uma trombeta que serve para você se deleitar com músicas maravilhosas. Então a trombeta
na mão do povo, guiado por Josué, quando chegou diante da muralha, que eles tocaram essa trombeta, a unção de Deus desceu. A unção de Deus desceu de tal forma, era com aquele povo, que foi como um terremoto, que foi como um som sobrenatural, a ponto de abalar as muralhas e elas caírem. E o povo teve a vitória mais uma vez. Então, meus queridos, para a gente finalizar, eu quero te dizer que assim como Deus usou Sangar, Deus usou Moisés, Abraão, Deus usou Sansão, Deus usou Débora, Deus usou Elias, Ele pode usar você. Mas para Ele usar você, você precisa atender o chamado de Deus. O que te falta? Trombeta? Nós temos aqui em Apocalipse 12:15, para a gente finalizar. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Então eu queria deixar aqui para os irmãos, seja como Sangar, seja o improvável. Você percebe que Sangar, ele não se preocupou com título. Sangar não se preocupou com tapinha nas costas. Sangar não preocupou com popularidade, porque tem apenas 2 versículos que fala dele. Mas os feitos de Sangar mudou a história de Israel. Seja você um Sangar na tua casa, mude a história da tua família, mude a história do teu filho, mude a história da tua empresa, mude a história dos teus amigos, mude a história da tua igreja. Seja como esse Sangar liberta o povo. O povo está com os olhos como com escamas. Ajude o povo a encontrar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus.